Obstáculos do inimigo. Comentário de Mário Persona. Neste capítulo 3 de Marcos, após a oposição dos judeus, nós vemos outras 6 ocasiões em que os homens e demônios tentam atrapalhar Jesus. Aquilo que começou como um interesse genuíno, pois ele havia curado a muitos, se transformou num movimento desenfreado, pois os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele, em Marcos 3,10. Então, por causa da multidão, disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem. Marcos 3,9. Essa é o primeiro obstáculo ao ministério de Jesus. Este episódio não é o mesmo do capítulo 4, quando Jesus se afasta da praia em um barco para ensinar a multidão. Aqui a multidão coloca obstáculos ao seu ministério, pois em meio a pessoas havia possessos de demônios. E sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: "Tu és o Filho de Deus!" Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Marcos 3, de 11 ao 12. Depois, nós temos o versículo 19, que fala de Judas Iscariotes, que o traiu, um outro obstáculo ao seu ministério. E no versículo 20, a multidão volta a atrapalhar a comunhão entre Jesus e os discípulos. No versículo 21 e do versículo 31 ao 35, os seus familiares irão dizer que ele sofre de problemas mentais. E nos versículos 22 ao 30, são os religiosos judeus que voltam ao ataque, acusando Jesus de possessão demoníaca. Em Atos 16, existe o episódio de uma jovem possessa que por muitos dias fez propaganda, entre aspas, do trabalho de Paulo e Silas, ao proclamar pelas ruas: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação." Isso está em Atos 16, 17 ao 18. Mas repare que ao anunciar Paulo e Silas como servos do Deus Altíssimo, aquele demônio não dava testemunho de Jesus, mas dos servos que pregavam. Será que você é capaz de identificar o falso evangelho, tão popular em nossos dias no rádio e na TV, que exalta e dignifica o pregador ao invés do Cristo que ele deveria pregar? Paulo expulsou o espírito maligno e interrompeu aquela falsa ajuda vinda das trevas. Deus não aceita o testemunho de demônios na sua obra. E nós devemos também ter cuidado com a ajuda de pessoas que possam atrapalhar, ou por serem pessoas com mau testemunho, ou por não entenderem a graça de Deus. Como aconteceu comigo num pequeno povoado de Goiás, quando eu pedi a ajuda de um morador local, que se apresentava como crente, para ele me indicar um lugar onde existisse um bom número de pessoas às quais eu pudesse pregar o evangelho. Ele me levou até uma casa e quando eu terminei de falar da salvação pela fé em Jesus, que morreu e ressuscitou, o homem completou assim: mas não adianta só crer em Jesus não para ser salvo, é preciso também guardar toda a lei." Nós vemos aqui uma mudança de nível agora. Jesus começou na sinagoga dos judeus, passou à beira-mar dos povos, das nações, e agora sobe a um lugar elevado, um monte. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Isso está em Marcos 3, de 13 ao 19. É num plano acima daquele ocupado pelo judaísmo e também acima das gentes, das nações, que Jesus passa a chamar os que irão levar a sua mensagem ao mundo. O critério desse chamado é muito simples: porque ele quis. E não por capacidade ou experiência deles. E o chamado tem um triplo objetivo: para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivesse autoridade para expulsar demônios. Antes de saírem em campo, eles precisam agora ficar a sós com Jesus. E este é o ponto de partida de qualquer trabalho para o Senhor.
A sua atividade principal, a atividade deles, seria a de pregar o Evangelho, mas seriam também revestidos de poder sobrenatural para enfrentar as hostes de demônios que fariam oposição a essa obra. Se você ler a Bíblia toda, vai reparar que quase não ocorrem possessões demoníacas no Antigo Testamento. Já percebeu isso? Todavia, nos Evangelhos, elas são uma constante. O Filho do Deus Altíssimo, como os espíritos malignos costumavam chamá-lo, estava no mundo. E Satanás sabia que o relógio estava contra ele. Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo, reclamam os demônios em Mateus 8:29. Esse revestimento de poder permitiria também que eles realizassem sinais e milagres, demonstrando que era Deus agindo. Sempre que Deus inaugura uma nova fase, ela é acompanhada de provas visíveis, como se costuma fazer com os fogos de artifício, bandas e bandeiras no lançamento de alguns empreendimentos imobiliários. Mas depois, ao longo da construção, essas provas já não são necessárias. Você irá reparar que é assim no livro de Atos e também nas epístolas. No início da igreja, em Atos 2, aquilo foi acompanhado de curas, milagres, maravilhas, que aos poucos foram escasseando, porque Deus não precisava mais provar que aquilo vinha dele. Ao ponto de Paulo deixar Trófimo doente em Mileto sem curá-lo, lá em 2 Timóteo 4:20, e até indicar a Timóteo um remédio caseiro para sua doença do estômago, beber vinho, em 1 Timóteo 5:23. Os momentos que Jesus passa com os 12 apóstolos no monte exigem algumas considerações a mais, se nós quisermos compreender corretamente a palavra de Deus. Muito da confusão e divisão entre os cristãos ocorre por negligenciarem o conselho dado por Paulo a Timóteo, de apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que maneja corretamente a palavra da verdade. 2 Timóteo 2, versículo 15. Esse manejar corretamente é dividir cada porção dentro do seu próprio contexto e dentro do seu próprio propósito, e não misturá-las. Jesus escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Marcos 13, versículo 14. Adotar literalmente isto para os nossos dias pode nos induzir ao erro. Apesar de ainda valer o princípio de que, antes de dedicar-se à obra do Evangelho, é preciso o crente em Cristo estar com ele numa posição separada e elevada, como aqui o monte representa aqui, ninguém hoje poderia ter a audácia de denominar-se apóstolo. O dom e a posição foram dados aos 12, dos quais Judas seria substituído mais tarde por Matias, em Atos capítulo 1. E após a fundação da igreja, o Senhor acrescentaria mais um apóstolo e revelaria a ele a verdade do corpo de Cristo, que durante séculos ficara oculta em Deus e da qual os profetas de Israel nada sabiam. Portanto, se hoje você encontrar por aí alguém andando com um crachá de apóstolo, certamente não passará de um impóstolo, que é um apóstolo impostor. Apesar do imenso privilégio dos apóstolos de estarem ali com Jesus na terra, no monte, receberem dele esse mandato e serem revestidos por ele de poder sobrenatural para pregar, expulsar demônios e realizar milagres, hoje, cada crente em Jesus, por mais simples que seja, desfruta de um privilégio muito maior. Salvos por sua graça, nós somos membros do seu corpo, que é a igreja. E temos habitando em nós o Espírito Santo, que é a garantia, o penhor da nossa herança celestial. Nenhum apóstolo naquele momento, e nenhum santo no Antigo Testamento, e nem mesmo João Batista, podia ser chamado de templo de Deus. Porque Jesus ainda precisaria morrer, ressuscitar, ser glorificado, para poder só depois enviar o Espírito Santo, que hoje habita nos que são salvos por ele. Ao contrário dos apóstolos, que naquele momento ainda não tinham a completa revelação de Deus, hoje nós temos a sã doutrina que o Espírito Santo os inspirou a escrever mais tarde, com verdades desconhecidas até então, até aquele momento ali no monte. E o Espírito Santo nos capacita a entendê-las
e a nos comunicarmos com Deus como Pai, num nível muito superior ao que todos os santos de antes da formação da igreja tiveram. Eles nunca podiam experimentar o que hoje nós podemos experimentar, além de termos o que? A certeza de uma salvação já consumada. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.